Finanças de Flamengo e Palmeiras, Flamengo 79,4 milhões de déficit, Palmeiras 25,1 milhões de superávit, resultado parcial do exercício até 30 de junho de 2024. E se queira dar uma pincelada, o PVC arremata, por gentileza, garoto. Amigos, a gente estava falando semana passada que números isolados não podem gerar conclusões tão profundas assim, mas a gente está acrescentando elementos para entender o cenário dos clubes brasileiros, claro, dos dois principais dos últimos anos, né? E isso aí, além de ter o Flamengo e Palmeiras, né, na Copa do Brasil durante a semana, o Flamengo também soltou o balancete, né, do segundo trimestre, e aí que a gente consegue juntar e unir um pouco os números que temos até agora, nessa temporada de 2024, números parciais, claro, como a gente está deixando bem claro aí, para trazer um cenário de como está o andamento das finanças do Flamengo e como está o andamento, né, em comparação com o desempenho em termos de receita, já de antemão já avisando, né, em termos de arrecadação de receita do Palmeiras também. Semana passada, para a gente explicar melhor, a gente falou sobre geração de caixa. O que é geração de caixa e tal, para entender como é que o Flamengo conseguiu pagar 138 milhões à vista para adquirir o terreno aqui no Gasômetro para construir seu estádio. Hoje a gente está falando de algo que parece, mas não é caixa. Estamos falando de receita, de questões contábeis, que não tem a ver necessariamente com fluxo de caixa, porque, por exemplo, você pode contratar um jogador nesse ano, agora em julho, ele entra no seu relatório financeiro, né, no seu balancete agora, mas você só vai pagar para ele, só vai pagar por ele ao clube em questão daqui a meio ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, primeiro a gente precisa entender essa separação do que gera desembolso, o que gera gasto de caixa, ou entrada ou saída de caixa, e essa parte que a gente vai falar agora, que é sobre isso aí, essa questão contábil do déficit, do superávit e tal. E o Flamengo está nesses 79,4 milhões de déficit até o momento, até 30 de junho, que é o número mais atualizado que a gente tem agora. O Palmeiras está com um superávit muito bom e a gente vai falar ao longo desse programa hoje, né, dos minutos que a gente tiver, por que um está assim, por que o outro está assado, por que tem essa diferença. Mas, de primeiro momento, o pontapé inicial da discussão, acho que precisa a gente explicar isso, dessa diferença entre o que é caixa e o que é contábil para ter esse momento, né, nesse recorte desse meio de ano. Lembrando sempre que tem muita coisa ainda para acontecer na temporada, muito dinheiro de transmissão ainda para cair na conta. Pode ser que tenha venda em janela, pode ser que tenha muito mais dinheiro, né? Pode ser não, vai ter muito mais dinheiro entrando nas contas dos dois clubes, mas esse é o retrato, se pegasse o photo finish ali do meio da corrida, né? Que não é nem foto finish, né? Foto middle, dali do meio da corrida, esse é o cenário em que estão os dois clubes no momento. Essa PVC, fala, PVC, só queria só explicar. Diga, pode falar. Diga você. Não, só explicar que, cara, às vezes eu tenho, por exemplo, 3 CNPJs que eu trabalho, né? Então, e nem todos pagam no mesmo dia. Só que você tem contas, às vezes, contas que caem todos os dias. Então, às vezes, fica lá um dinheiro que eu tenho que guardar, porque vai cair uma prestação, né? Eu comprei uma torradeira na PVC Eletrodomésticos e eu estou aqui com o boleto para pagar. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Você fecha uma conta do mês, ao mês tenho isso para entrar, isso que eu vou gastar, e aí por isso que fica essa diferença entre o contábil e o real. Fala, PVC, garoto! Não, assim, a gente conversou ontem sobre essa pauta que o Igor nos trouxe. E a primeira coisa que eu pensei foi no São Paulo, porque é que o São Paulo não tem como fazer isso, né, Igor? Não tem como fazer essa conta direta, mas assim... Por que eu pensei no São Paulo? Porque a gente tem falado muito de dinheiro falando de Flamengo e Palmeiras, por uma questão óbvia. A gente fala do Flamengo e do Palmeiras, o Flamengo que extrapolou a receita e virou o time mais rico da América, com 1 bilhão 300 milhões de reais de receita. 10 anos atrás, o Flamengo faturava 300 milhões, faturou 1 bilhão a mais. E o Palmeiras que conseguiu chegar num cenário muito positivo. Em 2019, o Palmeiras tinha uma dívida de 500 milhões de reais, mas já tinha uma receita de aproximadamente 700, a situação já era boa, e a situação melhora, como a gente falou semana passada, muito em função das vendas de jogadores também. E esse superávit mostra um pouco isso. A dívida com a Crefisa diminuiu muito, está em 11 milhões de reais com a Crefisa, eram 170 milhões de reais de dívida com a Crefisa,
Importante dizer que a dívida com a Crefisa não era para existir. Ela só existiu porque um dia a Receita Federal bateu na Crefisa e disse: olha, aquele dinheiro que você está fazendo como doação, como direito de imagem de jogadores que você está comprando dos jogadores, você pode fazer sim, mas tem que declarar no imposto de renda. Aí a Crefisa falou assim: ah, é mesmo? Então é empréstimo. E aí ela foi até o Conselho Deliberativo do Palmeiras e o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou aqui a transformação daquele investimento em empréstimo. E o Palmeiras contraiu uma dívida de 170. Mas a minha relação era a seguinte, assim, isso aqui é muito importante o que o Igor está dizendo, mas tem uma relação também que é importante de entender, por isso que eu pensei no São Paulo. O São Paulo parece se aproximar desse grupo, não em receita, mas se aproximar do ponto de vista técnico. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil do Flamengo e a Supercopa do Palmeiras. Então, está ali namorando para tentar voltar a ser um time poderoso e que brigue por títulos. Mas a gente não tem esses números tão detalhados como o Igor consegue do Flamengo e do Palmeiras, até porque a transparência de Flamengo e Palmeiras é um ponto muito positivo. São Paulo aumentou a sua dívida para 667 milhões de reais e no ano passado teve uma receita de 669 milhões de reais, que é menor do que a do Corinthians, do Flamengo e do Palmeiras. Então, o São Paulo ainda tem uma arrecadação de R$1 para cada real que ele deve. Ou seja, não está bom. Mas ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil do Flamengo e a Supercopa do Palmeiras. No final, PVC, a gente vai ter o quadro, e para mostrar para a galera que está acompanhando a gente, um pouco o cenário do ano passado, né? Isso que você falou é importante sobre a transparência, porque a gente consegue ter esses elementos desses dois clubes, porque eles, com recorrência, fazem a publicação dos seus balancetes. No caso do Palmeiras, mensalmente, e aí a gente consegue atingir o consolidado até junho, né, no final de junho, e o Flamengo faz isso trimestralmente, então a cada fim de, vamos lá, dá um mês após, mais ou menos, né, um mês e pouquinho após o exercício, né, por exemplo, estamos falando de 30 de junho, e o Flamengo divulgou agora no começo de agosto, então um pouco mais de um mês depois, a gente já tem esse número para fazer essa comparação. E aí a gente, vamos só passar lá, voltar lá, o Massini. Sim, fala aí. Então, vamos voltar, só que o PVC antecipou, vamos dar uma palhinha nesse quadro Beleza. aqui, que aí a gente volta e retoma novamente. Isso. Flamengo 2022, 1.224, Corinthians 771, Palmeiras 827, São Paulo 691, 2023, a diferença ainda é brutal, né, Igor? Do São Paulo para Corinthians e Palmeiras, não vou... é menos, o São Paulo arrecada menos da metade que o Flamengo. É muita diferença. É um pouco de incompetência, não é não? Mas olha só uma coisa, olha só, Massini, só para colocar para o Igor, porque tem uma diferença que o Flamengo conseguiu fazer com a ampliação do cardápio de receitas. A diferença do Flamengo para o Palmeiras também é abissal. Também é absurda. O Palmeiras consegue organizar melhor o que ele ganha e o que ele deve. Eu acho que a grande diferença está do Palmeiras para o São Paulo, Então, está nisso aí. Sim. Então, então, se a gente. Vamos então deixar o Flamengo de lado. A diferença do São Paulo, vamos olhar para o Palmeiras, né? Já é absurda, já é bastante, cara. É uma diferença muito grande. Então, E aí? 150. Esse foi o retrato do ano passado, e quando a gente. E foi, o PVC já apontou isso, né, o melhor desempenho esportivo dos últimos anos do São Paulo, ganhando que a gente sabe que tem um prêmio milionário, que é a Copa do Brasil. Enfim, algo na casa dos 80 milhões, arredondando um pouquinho para cima, em termos de premiação. Isso dá esse salto. A perspectiva que o São Paulo teve ano passado e mudou para esse ano é a questão comercial. E, assim, pelo que a gente tem de informação de notícia, o São Paulo vai ter um ganho muito grande em termos comerciais e vai conseguir uma arrecadação comercial muito mais relevante do que teve ano passado e talvez consiga ultrapassar a marca dos 700 milhões aí, enfim, caso vá longe em algumas competições importantes, como é a própria Copa do Brasil, que está em aberto, e o Palmeiras, como a gente viu essa semana, não vai conseguir mais angariar dinheiro de premiação, enfim, de cota das fases mais agudas da Copa do Brasil. Mas tem Libertadores, enfim, pode haver uma compensação aí. Mas acho que do São Paulo, e aí nós não estamos falando de saúde financeira em si, nós estamos falando de geração de receita, porque saúde financeira, o Corinthians está ali no segundo colocado e não tem nada de saudável, né? Em termos financeiros, está com uma dívida para lá de 1 bi, e enfim, é uma outra questão. Mas em termos de geração de receita, de potencial de arrecadação,
A gente enxerga acordos comerciais do São Paulo, name rights, enfim, outras situações de patrocínio master e outros patrocínios que conseguem dar essa perspectiva que a gente já vê refletida nesse número do Flamengo desse ano, desse início de ano de 2024. Então, o Flamengo, por que o Flamengo considera que o número superávit, o déficit, perdão, até esse momento, ele é menos pior do que poderia ser? Justamente porque fez esse movimento no modelo de geração de receitas comerciais que ajudou a ter um saldo vermelho negativo melhor, né, financeiramente falando, do que poderia ser. Se o Flamengo não tivesse feito os movimentos que fez, o déficit seria ainda maior nesses 6 primeiros anos de 2024. Então, na minha visão, pelo que a gente tem das notícias, né, contatos com a diretoria de marketing de São Paulo, vai ter esse salto no aspecto comercial. A questão é se ele vai se manter, repetir ou chegar perto do aspecto de premiação, né, por conta do título da Copa do Brasil, para poder ultrapassar essa marca dos 700 milhões. E, claro, também tem a questão de venda de jogadores, que é sempre relevante para o mercado brasileiro. E aí tem janela aberta, aí a gente tem que esperar para ver como é que vai ser o curso desse barco. Beleza. Bom, então podemos avançar aqui nos valores, né? Finanças do Flamengo. Como o Flamengo explica, o resultado é melhor que a expectativa do clube a essa altura do ano. Não vendeu ninguém relevante, né? O que deixa a receita um pouco mais contida. Renegociou contratos de patrocínio, a receita sobe um pouco e fez uma janela fortíssima no início da temporada, né? Então, por isso, aquela correlação com o déficit que o Igor acabou de explicar, né? A gente tem também. Fala, PVC. Não, só ia voltar aqui. Igor, fala. Vou voltar aqui para o pessoal entender esse ponto a ponto aqui, ó, que é importante a gente acompanhar esse crescimento, porque está na receita operacional líquida, que aqui já é receita com desconto de impostos, tá? E o Palmeiras está na frente do Flamengo. Nesse momento do ano, o Palmeiras está na frente do Flamengo, justamente por conta desse comportamento do Palmeiras no mercado, da venda de jogadores. Se a gente vai olhar aqui no slide seguinte, ó, 236 milhões foi o que ele lançou ali, já nesses primeiros 6 meses de venda, e a gente tem acompanhado como tem sido o comportamento do Palmeiras no mercado, vendendo só joias, o Luiz Guilherme, enfim, muitos jogadores aí sendo vendidos no momento. Eu não dá para saber ainda, acho que não lançaram ainda, né, a questão do Estevão aí, mas tem o Luiz Guilherme já referente. Deu probleminha? Não fui eu que dei. Isso. Não, acho que você. Dá uma travada aí. Mas, e o Flamengo não fez esse movimento de vender tanta gente assim. Inclusive, no balancete que eles soltaram, já tem esse valor de 53,2 milhões, que a gente vai mostrar detalhadamente lá para frente, mas ele não está ainda na receita bruta. Então, vai entrar um pouquinho mais para frente, mas só para o torcedor ter uma noção de como é que está o cenário de vendas do Flamengo até o fechamento do balancete mais recente. E aí, sócio torcedor, praticamente pau a pau. O Flamengo começou ruim, de forma pior do que o ano passado, por conta de como terminou, né? Então, você veio de 22 para 23, um sócio torcedor muito bom, Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, Mundial de Clubes e tal. Isso teve um efeito positivo no início do ano de 2023. E aí, para 2024, com o time passando em branco na temporada, então o sócio torcedor é afetado muito fortemente com isso tudo, e por isso que o Palmeiras conseguiu, com o Avante, chegar perto ali do Flamengo nessa rubrica de sócio torcedor. Patrocínio e publicidade, como mencionei, que ajudou a tirar o Flamengo desse buraco aí, né? Diminuir a diferença para o saldo positivo. Então, o Flamengo muito bem nos 118 milhões até agora, o Palmeiras nos seus 73 milhões, que não dá para ser desprezado, e a bilheteria e jogos, né? O Flamengo também com um desempenho melhor nesse quesito, nessa comparação dos dois. E aí a gente já falou, né, de premiação, um pouquinho disso, nesse cenário que é ainda ruim para os clubes no início de temporada, porque o dinheiro mais grosso do Brasileirão e da Copa do Brasil ele cai para o final da temporada, Libertadores também, então é uma crescente ainda suave, vamos dizer assim, né? Tem a recorrência ali do pagamento mensal, mas os clubes ainda não atingiram o seu máximo de arrecadação, então é uma receita que geralmente vem mesmo para o segundo semestre, para o final do ano, e aí por isso que os clubes estão nesse momento, né, no recorte de 30 de junho, sempre importante lembrar, 133 a 99,7, basicamente 100 milhões aí para o Palmeiras, e o Flamengo com a perspectiva de chegar mais longe na Copa do Brasil, pelo que a gente viu nesse ano. E aí, voltamos de novo onde a gente estava aqui sobre as explicações do Flamengo e, enfim, as principais chegadas.